A Brasil Agro é uma das maiores empresas brasileiras em quantidade de terras agricultáveis. Ela trabalha com foco na aquisição, desenvolvimento, exploração e também na comercialização de propriedades rurais, tendo exposição também na parte agropecuária. A empresa hoje é uma small cap com um valor de mercado de cerca de 2,4 bilhões de reais, o que quer dizer que ela ainda tem muito espaço para crescer no mercado brasileiro e também vem com um forte potencial de valorização. Mesmo ela já tendo subido muito nos últimos tempos, a empresa ainda guarda um altíssimo potencial e por isso muitos investidores apostam nela como um tipo de coringa na sua carteira. Nesse vídeo eu vou falar então um pouquinho mais sobre a Brasil Agro ou Agro 3, falar sobre a sua atuação, o seu portfólio de terras, seu portfólio também de plantações e trazer mais detalhes e perspectivas futuras da empresa. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Sendo uma empresa líder no desenvolvimento de terras agrícolas no Brasil, a Brasil Agro vem ao longo dos anos conseguindo agregar muito valor nas suas propriedades, adquirindo mais de 320 mil hectares de terras em vários países como Brasil, Paraguai e também Bolívia, e vindo ao longo dos anos com uma boa valorização das suas terras, de forma que elas vieram com um preço por hectare de cerca de 6 mil reais, chegando agora em 2022 num valor de 15 mil reais por hectare. Ou seja, com o passar dos anos, a Brasil Agro vem agregando mais valor nas suas terras, vem buscando o desenvolvimento delas, a sua recuperação. Com isso, ela consegue agregar valor, além, claro, do plantio que ela faz nessas terras, e por esse motivo ela consegue vir com uma boa evolução no seu portfólio e também na valorização dessas próprias terras. Ao longo dos anos, a empresa fez também a venda de vários hectares de terra, chegando próximo do valor de 100 mil hectares vendidos, sendo um grande valor frente aos seus hectares de terra já adquiridos anteriormente. Dando uma olhadinha aqui no portfólio da companhia, nós podemos ver que ela está presente em vários estados do Brasil com terras agrícolas e também na Bolívia e Paraguai, tendo uma boa diversificação em relação a territórios, chegando a uma área útil cultivável de mais de 200 mil hectares, então é uma empresa que tem muito espaço para plantio e com isso consegue rentabilizar também. O fluxo de trabalho padrão da empresa é fazer a aquisição das suas terras, fazer o licenciamento ambiental, investir na parte de tecnologia e escolha da cultura mais adequada para essas terras, e após isso ela faz a parte de arar e corrigir o solo para então rentabilizar na terra com seus plantios. E eles trazem aqui na sua apresentação institucional que eu peguei no site de RI da empresa, tá pessoal? Então se vocês quiserem conferir esse material é só acessar o RI da Brasil Agro, que a empresa tem um processo de desenvolvimento de terras que é extremamente lucrativo, multiplicando em média no processo de desenvolvimento das suas terras em 4 vezes o seu capital investido. Através da venda das suas terras recuperadas, a Brasil Agro consegue ter uma taxa interna de retorno muito interessante, chegando por várias vezes acima de 20% e em alguns casos chegando a uma taxa de retorno sobre o investimento de mais de 50%. E reparem aqui, pessoal, como por vários anos a empresa conseguiu fazer vendas muito maiores no valor nominal do que o seu valor de aquisição e também de capex investido para a recuperação, então ela vem se mostrando uma empresa extremamente rentável nesse sentido. A Brasil Agro trabalha em 3 modalidades diferentes de cultivos, sendo elas operar a própria terra, fazer com que a operação das suas terras seja operada por terceiros e também arrendar terras de outras pessoas para operar. E a empresa tem como seus principais produtos em área plantada, sendo a soja, a cana-de-açúcar e também o milho, e logo atrás vem aqui a questão da pecuária, que são as maiores porcentagens aí da sua área plantada e também dos seus negócios. Detalhe aqui que para fazer toda essa parte de recuperação e gestão das terras, a Brasil Agro utiliza vários sistemas diferentes de tecnologia, como por exemplo, sistemas de visualização e compartilhamento de dados para executar análise das terras, sistemas de variação de campos e controle operacional, sistemas de produção de insumos, sistemas de coleta, processamento e análise de dados agroclimáticos e também hídricos, além de fazer também inventário de gás de efeito estufa e também softwares para gestão de segurança e saúde do trabalho dos seus empregados. Então reparem aqui como a empresa tem uma forte utilização de tecnologia em todas as suas áreas de necessidade e com certeza ela consegue tirar muito resultado a partir disso também. Evidentemente que a empresa é altamente impactada pela variação do preço das commodities no mercado global, como a soja, o milho, o algodão, a pecuária, o etanol e também a cana-de-açúcar. Então reparem aqui que a empresa vai sofrer sim com aquela questão de ciclos do mercado, ciclos econômicos e também grandes crises globais. Mas querendo ou não, sempre vai haver demanda pelos produtos que a empresa planta e com isso ela sempre vai ter demanda e vai conseguir tirar a lucratividade disso. Claro, ela pode sofrer com variações, ter um precinho de retorno menor, mas ela é uma empresa que no longo prazo tem aí bastante espaço para crescer ainda. E é exatamente esse espaço de crescimento, um valor de mercado baixo que a empresa tem mesmo tendo subido muito nos últimos tempos. Então pensem aqui que uma Brasil Agro com um valor de mercado de 2,4 bilhões de reais
tem muito mais facilidade de crescer do que um Banco Itaú, por exemplo, que tem mais de 200 bilhões de valor de mercado. Então, para essa empresa aqui, dobrar ou triplicar o seu valor de mercado é muito mais simples do que uma gigante já atuando no Brasil há muito tempo. Como eu disse para vocês, a empresa acaba tendo bastante variação em relação aos ciclos de commodities e tudo mais, então sendo cotada hoje a R$ 23,30, ela está com PL bastante esticado sim, então com PL de 42, mas o PVP dela não está tão esticado assim, está em 1,18 e ela distribuiu nos últimos 12 meses um dividendo já bem interessante de 13,8%, mesmo que para um investidor que busque aí um foco na entrada mais constante de dividendos. Talvez essa empresa não seja ideal, ela é uma empresa que pode ser vista com bons olhos sim para uma diversificação de carteira e também para alocação numa parte de oportunidade visando small caps. Vindo agora com os destaques de fechamento do último trimestre da empresa que foram feitos ali no mês de maio, ela veio com a venda da fazenda Araucária por um valor de 417 milhões de reais e com uma taxa de retorno esperada no ano de cerca de 16%. Dando uma olhadinha nos principais números financeiros, que muitas vezes é o que de fato importa para o investidor, para entender como a empresa vem tendo a sua variação em relação às suas receitas, nós podemos perceber que a receita líquida da empresa teve uma queda em relação ao mesmo período acumulado do ano passado, que seriam os 9 meses do ano safra, e além disso, a empresa veio também com uma queda no seu EBITDA ajustado total de cerca de 73%, e também uma queda no seu lucro líquido total, que chegou na casa dos 95%. Então vamos dar uma olhadinha aqui no porquê a empresa teve quedas tão grandes nos seus números de receita, EBITDA e também lucro líquido. Então, no geral, o que a administração da companhia traz no seu relatório de resultados, como problemas que impactaram bastante nos seus resultados, nós tivemos algumas questões de estiagem na Bahia que acabaram afetando bastante a produção da soja e também do algodão lá na Bahia. E além disso, a empresa teve também alguns problemas, como a questão ali da queda do preço das commodities, como eu acabei de mostrar para vocês. Então, repassando aqui, nós tivemos uma queda quase que generalizada em todas as commodities que a empresa trabalha no plantio hoje e também na parte da pecuária. E além da queda desses preços, a empresa vem enfrentando também o aumento dos seus custos de produção. Então, ela veio tendo uma diminuição em todas as suas margens de culturas, principalmente comparado com os resultados recordes da safra passada. Todos esses motivos geraram esses números bem feios aqui, com uma redução brutal em todas as margens que a empresa teve, mas ainda assim, para os próximos tempos, ela vem já com investimentos, vem também com a questão da recuperação das terras, e conforme a economia global venha se recuperando e nós tenhamos uma estabilização dos custos, a empresa deve voltar aos seus patamares normais e melhorar também as suas margens. Então a Brasil Agro, que ali no seu pico chegou a alcançar um preço de cerca de R$ 31, vem agora com uma queda mais no curto prazo, mas para o futuro a visão continua sendo de que a empresa vem sendo extremamente eficiente e também lucrativa e que deve voltar aos seus patamares normais de lucratividade e também de margem. Dando uma olhadinha nos resultados históricos que a Brasil Agro já teve anteriormente, pessoal, nós podemos ver que ela está historicamente esticada em relação à média do seu preço sobre lucro, que deveria ser de 3,8, mas ele está hoje com um PL de mais de 41. Mas se olharmos em relação ao preço sobre o seu valor patrimonial e considerando que a empresa tem aí bastante terras no seu portfólio, ele está bastante descontada em relação ao seu PVP, que na média é de 1,69 e ela é negociada hoje a 1,16. E chegando agora na parte favorita dos investidores, olhando para o histórico de dividendos da empresa, nós podemos ver que por várias vezes ela não pagou um dividendo tão bom. Ela geralmente paga ali um cascalhinho todos os anos, mas por vezes, quando ela não tem um desempenho de resultado líquido tão bom assim, ela paga abaixo dos 6%. E aí, nos anos em que ela vai melhor, ela consegue sim pagar um dividendo já bem gordo. Então, por exemplo, aqui em 2021 ela pagou 9%, em 2022 17%. Então é aquela coisa, pessoal, como é uma empresa que atua bastante forte na parte de commodities, quando a economia global tá bombando e as commodities estão subindo, ela consegue ter uma lucratividade muito boa, mas nos momentos de aperto ela acaba sofrendo um pouquinho também. É aquela questão, o ciclo das commodities. Em relação ao seu fluxo de pagamentos de dividendos, ela costuma fazer aqui um pagamento por ano, então nós podemos ver que geralmente ela faz o anúncio ali no mês de outubro para pagar já no próximo mês, em novembro. Olhando agora historicamente a parte das suas receitas sobre lucro, nós podemos ver que a Brasil Agro historicamente vem sim, mesmo com variações, conseguindo atingir uma subida das suas receitas e também nos seus lucros. Então, é uma empresa que tem sim muita variação nos seus resultados, mas no longo prazo ela vem se mostrando com muito sucesso em ser rentável. E com esses resultados, então, muitas casas de análise têm cortado o preço-alvo para a ação,
E aí vem a questão, pessoal, a Brasil Agro deve sofrer agora no curto prazo, realmente não é um período muito bom para ela com essa questão de recessão econômica batendo na porta, mas vem o grande questionamento também, porque a empresa apresentou um trimestre fraco, mas ainda um pouco acima das expectativas do mercado, impactado pela estiagem, como eu falei para vocês. Então aqui, de acordo com a matéria do site Space Money, os analistas acreditam que o ano de 2023 vai ser um ano bom para a empresa e para 2024 as coisas pioram um pouquinho e ela deve ter uma queda em relação às commodities agrícolas para o ano de 2024. Ainda assim, os analistas mantêm uma recomendação de compra para a empresa com um preço-alvo reduzido, que anteriormente era de R$ 40 e agora fica na casa dos R$ 30. Então vem aí o questionamento, pessoal. A Brasil Agro está hoje a uma cotação de R$ 23, vem sim com os resultados um pouquinho mais fracos, teve inclusive um prejuízo agora nesse trimestre que chegou na casa dos 3 milhões de reais, mas ela deve vir numa recuperação para os próximos trimestres. Bom, esse foi um geralzão sobre a Brasil Agro e sobre a atuação da empresa e também as perspectivas. Eu particularmente não tenho a Brasil Agro na minha carteira, tá, pessoal? Eu acho que, na verdade, a única empresa de agro que eu tenho é a Raízen e eu tenho indiretamente ela pela Cosan, mas eu gosto da Brasil Agro, vejo a atuação dela aí com excelência e é uma empresa que no longo prazo já conseguiu mostrar que consegue ser lucrativa. Então, ela é hoje uma small cap e a minha visão particular da empresa é que ela está no meu radar hoje, mas eu não tenho ela. Eu talvez quando for montar uma carteira de small caps mais robusta, quando eu for buscar novas oportunidades, possa dar uma olhadinha com mais carinho para a empresa, mas no momento eu não tenho ela, mas também não acho que é uma empresa ruim, eu vejo sim bastante potencial futuro para ela, só não é um setor que eu gosto tanto. Porque aqui no caso da Brasil Agro, lembrando, diferente da Raízen, que é uma empresa que atua na parte agrícola, mas também na parte de energia e comercialização, a Brasil Agro é mais focada na parte agrícola e de agropecuária e por isso ela é uma empresa que está mais exposta aos ciclos de commodities, enquanto uma empresa como a Raízen vem diversificando na parte de energia, biocombustíveis e por isso eu vejo que ela tem uma atuação um pouquinho diferente, eu gosto mais da Raízen. Mas ainda assim, a Brasil Agro é uma empresa brasileira muito interessante, já mostrou bons resultados ao longo dos anos e vale sim uma avaliação com carinho. Mas deixem aí nos comentários, pessoal, vocês já têm Brasil Agro, estão pensando em comprar a empresa ou vocês não gostam dela por algum motivo? Então peço que caso vocês tenham gostado desse vídeo, caso ele tenha sido útil para vocês, que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.